Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Efeito Copa do Mundo ultrapassa os gramados das arenas, expandindo o entusiasmo que afeta o humor do eleitor brasileiro. Para uma avaliação do cenário político nesse clima de Copa do Mundo, recebemos hoje o cientista político Humberto Dantas, professor do INSPER e coordenador do curso de pós-graduação em Ciência Política da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Bom, eu quero começar exatamente com esse contágio da Copa do Mundo, sobre as pessoas que ficam ligadas nos jogos, não só da seleção, parece que para tudo. Esse clima contagia o eleitor também, daí o resultado dessa pesquisa favorecendo Dilma Rousseff? Provavelmente é uma das razões que explicam, Maria Lídia. É uma das razões. Existe um contágio, existe uma lógica meio anestésica de festa, uma festa que contaminou o país, não apenas em virtude da seleção, que enfim, tem seus problemas, enfim, mas em virtude principalmente do fato de que nós promovemos uma festa bonita com um futebol alegre de todas as seleções presentes, enfim, com jogos emocionantes. Eu acho que isso, de uma certa maneira, trouxe um otimismo e o otimismo se reflete em respostas a pesquisas em múltiplos sentidos. Agora, dá para dizer que essa mudança de humor que tem esse reflexo que foi aqui mencionado por você, é alguma coisa duradoura ou mais ou menos tem a ver com a euforia da hora e aí aquela sensação de vergonha, de desesperança, de desânimo, pode tender a voltar? Pode tender a voltar. Há algum indicador? Há indicadores relacionados a questões de ordem econômica. Quer dizer, quando passar essa anestesia desse furor, desse ímpeto, desse desejo, dessa alegria, a gente precisa olhar para os dados econômicos, que são dados que impactam muito fortemente na lógica do eleitor. E os dados econômicos que têm sido divulgados nas últimas semanas não são dados tão favoráveis assim ao governo. Então, há uma possibilidade de dificuldade nesse sentido. Outra coisa importante, esta mesma pesquisa que mostra que a presidente Dilma Rousseff cresce 4 pontos percentuais, também é uma pesquisa que mostra que as boas avaliações do governo não acompanham esse crescimento. Onde Dilma conquista espaço? Nos brancos, nulos e indecisos. Eram 30% na pesquisa anterior, agora são 24%. Aécio não perde, Campos não perde. Portanto, parece que está havendo uma conscientização do eleitor em relação ao fato de que teremos uma eleição. Bom, e aí, qual fica sendo o marketing, o desafio do marketing político para ela, que teve a vantagem, né, em função da euforia, e para os demais, que podem perder com isso? Olha, esses 24 pontos percentuais de brancos, nulos e indecisos é um campo importante a ser explorado por todos. Dilma é muito conhecida do eleitor, né? Quase 90% dos brasileiros dizem que a conhecem pouco ou muito. O mesmo não acontece com Aécio, que não bate 50% na pesquisa da Datafolha, e com Campos, que não bate sequer 40%, 30%, enfim, né? Então, os dois candidatos de oposição, os maiores, claro, o pastor Everaldo também e todos os demais, precisam avançar na lógica do grau de conhecimento do eleitorado em relação a eles, e o desafio do marketing é: Dilma precisa dizer o que fez pelo país e precisa provar que existe um otimismo ou que existe uma possibilidade de o país crescer com ela, e a oposição precisa se apresentar. Partindo da sua afirmação de que os Aécio e Eduardo Campos, eles não saem do lugar na pesquisa, eles chegaram lá num determinado ponto estacionário. A euforia da Copa não os derruba, favorece Dilma, mas não mexe com eles, como o senhor afirmou. Perfeito. Aí a minha indagação é isso: eles não saem do lugar por quê? Eles não conseguiram se firmar como agente da mudança? O grande desafio é entender se as pessoas que estavam começando a se interessar pelo processo eleitoral não pararam por conta da Copa. Então, eles estacionam, talvez limitados por uma lógica de que uma parcela do eleitorado ainda terá que os conhecer. Dilma já é conhecida. Então, esse é o grande destaque, quer dizer, Dilma avança em virtude talvez de um bom resultado da Copa do Mundo enquanto um evento festivo e que carregou otimismo para o Brasil, e os demais vão ter que esperar. Talvez Aécio tenha se consolidado nesse instante como a principal alternativa da oposição, e a gente vai ter que esperar a campanha. Parece que o grande elemento novo a ser trazido para essa campanha é, de fato, a campanha. Horário eleitoral gratuito, campanha nas ruas, pedidos de voto e coisas dessa natureza. Ou seja, é o próximo degrau. Agora, por quê que tanto Aécio Neves como Eduardo Campos dirigem as críticas muito duramente a Dilma Rousseff, ao governo dela, e não
atingem Lula, não tocam no Lula, preservam a imagem de Lula. É um temor reverencial? O que é isso? É o respeito que parcelas expressivas do eleitorado brasileiro carregam pela imagem do ex-presidente Lula. Mesmo ele sendo o criador de Dilma e conselheiro dela nos momentos difíceis, ele está sempre lá? Mesmo, e claro, ele estará associado à imagem dela na campanha e o objetivo é esperar que, pelo menos no início da campanha, a oposição vai esperar que Lula perca e não Dilma ganhe. Né? Tá vendo? Olha quem ele está defendendo. Essa é a ideia que talvez a oposição possa ter. E aí é questão de saber se Dilma vai subir ou se Lula vai cair na sua imagem ou na sua avaliação de imagem diante das pessoas. Agradeço muito sua entrevista, professor. Eu que agradeço. Uma boa noite, obrigada. Obrigado. Essa entrevista foi gravada na quinta-feira passada, dia 3, quando a seleção brasileira ainda estava disputando as quartas de final da Copa do Mundo.